Então é isso, pessoal. O Alquimista Moderno, para mais um material em áudio-aula para vocês, sempre na intenção de somar, sempre na intenção de trazer um conteúdo que faça diferença na sua vida e também sempre na intenção de te provocar, de te fazer pensar, ok? Eu já começo trazendo aqui uma questão bem rápida. A todos aqueles que estão profundamente enterrados no vício do conteúdo adulto e de um certo movimento repetitivo, você pode me chamar no WhatsApp que eu tenho as ferramentas que você precisa para você sair disso, tá bom? E se você está em qualquer período da sua jornada de retenção seminal, qualquer que seja ele, não importa se você está retendo há 7 dias ou há 700, ok? Eu posso te ajudar em qualquer esfera desse assunto. Confie em mim que você, rapaz, não está, mulher também, claro, né? Não vamos fazer segregação aqui de forma alguma. Você não está sozinho, tá bom? A jornada você vai trilhar sozinho, mas uma pessoa que tem as ferramentas que vai te ajudar a sair disso, você já encontrou, tá bom? Leve isso para o coração de todos vocês. Vamos lá. Eu vou trazer um ponto aqui, que é o seguinte. Retenção seminal, a mecânica por detrás das recaídas. Isso ocorreu no dia que eu estou fazendo essa gravação, que é a seguinte questão. Vamos lá. É como eu enxergo a questão, o que tem se aprimorado para mim, ok? Que eu já tinha uma boa noção, até porque já caí muito, até conseguir fazer disso um estilo de vida. E eu realmente acho que eu tenho uma inclinação a fazer disso um estilo de vida, mas aconteceu uma coisa interessante que eu quero compartilhar com todos vocês. Eu estava tomando o meu banho, e eu costumo fazer um processo no banho gelado, tá? Eu só tomo banho gelado, pessoal. Eu costumo fazer um processo no banho gelado onde eu faço uma mentalização, onde eu digo algumas afirmações de poder em voz alta, como por exemplo, doutrina a mente a não produzir promiscuidade, doutrino a mente a não produzir promiscuidade, doutrino a mente a não produzir promiscuidade. Essa é uma das afirmações de poder que eu faço. Quem quiser ter mais acesso a todas essas afirmações ou quiser que eu monto para vocês alguma, você pode contratar minha mentoria que eu também consigo fazer isso, tá? Eu consigo elaborar as afirmações de poder baseado na sua vida, nas informações que você vai trazer para nós, tá bom? Mas sem propaganda agora, vamos lá. Eu estava no meio dessa sessão de banho gelado e eu estava fazendo esse processo que eu descrevi. Muito interessante o que ocorreu. Já tinha ocorrido várias dessas vezes eu caí ao longo dos anos, tá bom, pessoal? Estou falando ao longo dos anos. Só que eu nunca tinha conseguido ficar tão presente assim, ao ponto de fato enxergar a coisa. No meio da minha sessão de banho gelado, eu senti um impulso muito forte, eu senti um desejo muito grande de assistir uma certa questão e fazer um certo movimento repetido, ok? Nessa situação em si, no momento em que eu senti, eu comecei a perceber que eu comecei a ceder. Eu comecei a ceder na mente, pessoal. Só que olha só, eu senti um desejo para ir atrás de certos conteúdos, de fazer, ok? Vale lembrar que qualquer um que diz que dominou ao ponto de não sentir, isso é mentira, tá bom, pessoal? Isso é mentira. Eu sou homem, tenho testosterona, sou hétero, então aqui nós vamos doutrinar o desejo e transmutá-lo, canalizá-lo em fonte de energia, em fonte criativa, para qualquer que seja seus projetos. E vários dos seus projetos. Aqui fica também uma pequena sacada. Você não deve canalizar em um lugar só, você deve canalizar em vários. Mas eu continuo pensando ainda, eu continuo com o desejo, ok? Então vamos lá. Eu senti isso e por alguns minutos, não foi segundos não, eu não vou mentir, por alguns minutos eu concebi a ideia, eu aceitei, eu tinha comprado a ideia de recair. Eu iria recair.
Só que foi muito interessante que ao mesmo tempo que isso ocorreu, pelo fato da meditação, que eu chamo de treino mental, tá? Quem chegar agora vai entendendo os termos, vai cruzando as informações. Quem quiser assistir tudo também, tá tudo certo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar como se eu estivesse realmente falando sozinho aqui. Como se ninguém fosse assistir. Eu chamo de treino mental a meditação, tá, pessoal? Então, toda vez que eu falar treino mental, eu estou me referindo ao que todos os outros chamam por meditação. Não quer dizer que é um termo melhor, é melhor para mim, não melhor para os outros, ok? Eu senti um real efeito de todo esse tempo fazendo um treino mental muito rígido, onde eu observo meus pensamentos, observo minhas emoções, não me deixo levar por eles e por aí vai. Só que aconteceu uma coisa que eu acho que foi uma das poucas vezes que foi forte desse jeito, cara. Eu realmente consegui sentir que não era meu o desejo, que era de fora. Ou seja, espíritos obsessores que se beneficiavam dessa questão minha, desse vício, né? Que eu tinha. E não só o vício de assistir certas coisas, mas o vício de ir a certos lugares, igual eu ia, pessoal. Então, para quem não sabe, eu ia a certos lugares procurar certos tipos de serviço, se é que você me entende. Então, vamos lá. Eu senti claramente que não era meu. Quando eu senti, eu meio que soltei a mente e disse, olha, como eu costumo fazer o meu treino mental sentado na minha cadeira, no meu sofá, na minha cama e por aí vai. Consigo fazer muito tempo isso. Mas o ideal é quando... O ideal não. O topo é quando você consegue observar seus pensamentos, observar suas emoções. Tudo bem? O dia todo. Você já não é mais pego de assalto por essa questão. Então, é isso que aconteceu. No momento que eu percebi, depois desses minutos que eu acabei sendo um pouco fraco, vamos ser sinceros, ninguém aqui é super-homem. Eu me vendo como um alquimista, mas sou um homem igual vocês, ok? No momento que ocorreu isso, eu consegui soltar minha mente e observar o funcionamento dela. Começou, depois de alguns minutos, a perder força. É como se fosse uma tatuagem, como se fosse um desenho impresso, que ele começou a perder força depois que eu só observei. Eu não coloquei cor. Então, por exemplo, vamos lá. No momento que estava passando esse desejo, eu não fiquei pensando, nossa, que delícia, nossa, que vontade maravilhosa de fazer isso, de ir atrás de não sei quem, de mandar mensagens. Não, eu fiquei nos primeiros minutos que eu disse, mas depois eu consegui ficar observando. Uma coisa fantástica. Depois que eu consegui ficar observando, perdeu força. É incrível como perdeu força quando eu percebi que não era meu, mas eu só tive a capacidade de perceber que não era meu depois de anos treinando minha mente, ou anos meditando, entendeu? É isso que eu quero dizer. Foi realmente um subproduto, foi realmente o poder do treino mental, eu colhendo ele. Uma coisa muito incrível, muito incrível. Fiquei muito satisfeito com isso. Não só por não ter caído, mas também por conseguir ter observado isso nessa profundidade, porque realmente foi muito profundo, pessoal. Foi muito profundo. Eu não sei nem explicar direito como foi, mas eu consegui perceber que espíritos estavam à minha volta colocando besteira na minha cabeça. Foi isso que eu consegui perceber, sendo bem sincero. Então vamos aprofundar um pouco nisso. Talvez essa videoaula fique um pouco mais longa, mas Pra quem... Pera aí, pessoal, só me embananei aqui no trabalho que eu tô executando aqui. Então, vamos lá. Vamos destrinchar a mecânica espiritual por trás da queda, do que eu acredito, do que eu estudei, do que eu vivenciei, ok? No momento em que você acessa um site pornográfico, acessa um conteúdo adulto, o X, o Red, o Hub e por aí vai, vocês estão abaixando a frequência e estão dando abertura para que espíritos... Você abre um portal.
O conteúdo adulto é uma espécie de portal que você abre exatamente atrás aonde você está seu celular. Você faz isso, eles estão ali. Ok. Esses espíritos vão sugar toda a sua energia vital, que é tida do prana, que é o seu ectoplasma, ok? Pesquisem o que é ectoplasma, perispírito e ectoplasma. Eles vão sugando a sua energia, eu não digo, é como se fosse, alguém aqui já ouviu e já viu ou já usou, infelizmente, a droga lança-perfume? É mais ou menos isso que eles fazem em você. Então eles começam a se acoplar na sua aura, eles começam a sugar seu ectoplasma, eles começam a cada vez mais estar próximo de você. Então eles vão estar na sua casa. Esses espíritos vão estar na sua casa. É como se você abrisse uma porta do inferno para dentro da sua casa e esses espíritos vão ficar ali enquanto você continuar dando alimento para eles, que é o conteúdo adulto, que é a promiscuidade, se você faz, que é a promiscuidade que o conteúdo adulto faz você começar a pensar. Eu digo, pessoal, a todos vocês o seguinte, tá? Eu já estava com vontade de falar isso. Tem muitos homens e mulheres fazendo coisas absurdas no que diz respeito ao sexo, que não são nem homossexuais e também as moças não são nem tão promíscuas assim. Eu queria falar outras coisas, mas você pode imaginar o que eu quero dizer, tá bom? Podem imaginar. É coisa pesada. Mas, por conta desses espíritos estar próximo dessas pessoas e as influenciando, eles vão atrás de fazer aquilo que aqueles espíritos faziam enquanto estavam vivos e não curaram, não venceram, continuam com o vício. Porque logo após o seu desencarne, a sua morte, muitos ficam aqui presos nessa mesma dimensão, com as mesmas paixões, com os mesmos desejos. Você não vira anjo após a morte não, tá? Você não vira, isso é mentira. Você continua a mesma pessoa, mas fora do corpo. É isso que ocorre, ok? Então, essa história de que morreu, virou anjo, é mentira. Na verdade, virar anjo é só uma nomenclatura, ok? Mas vamos dizer assim, ó, morreu e foi para um bom lugar, então esse espírito, enquanto estava aqui como homem, como mulher encarnado, ele se tornou uma boa pessoa aqui, enquanto estava encarnado, aí sim ele vai para um bom lugar. Por merecimento, por lei de sintonia, por lei de frequência e vibração. Você está vibrando em uma determinada frequência o tempo todo. Raiva, medo, nojo, ódio, coragem, apatia, amor. Quando você está consumindo conteúdo adulto, você está lá embaixo. Como que você se sente depois? Você não sente culpa? Você não sente um nojo de si mesmo? Você não sente que, mesmo assistindo, consumindo, não tem fim? Quem aqui já sentiu isso? Escreva aqui embaixo. Parece que quanto mais você assiste, mais alimenta, mais desnutrido você fica de continuar assistindo. Não tem fim o conteúdo adulto. Não tem fim. E é por isso também que vários espíritos na sua casa, não um, não dois, não três, mas vários, uma falange, é um grupo. A igreja evangélica diz isso como falange, eu gosto desse nome. Outras linhas de estudo, algumas eu já fiz parte, nós dizemos o grupo, ok? A legião desses espíritos. Esse é um dos motivos que você entra num ciclo de recaída e não sai mais. Eu já li um relato de não lembro em qual canal, mas eu li o cara escrevendo assim, mais ou menos isso, tá, pessoal? Depois de várias, abre aspas, depois de várias recaídas no mesmo dia, é como se eu sentisse um cheiro de enxofre, um cheiro de podre, um cheiro de esgoto no meu quarto. Fecha aspas. Isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Ele baixou tanto a sua frequência, ele doou tanto o ectoplasma aos espíritos que estão no umbral, que agora estão na casa dele, estão morando na casa dele, tá? Que esses espíritos começaram a se densificar. Eles vão comer sua comida, você vai perceber que o conteúdo adulto começa a deixar você sujo ao ponto que você começa a perder a vontade da higiene pessoal, dos dentes. A sua casa provavelmente vai estar toda bagunçada, suja, pratos e copos pelo chão, sem passar um pano na casa. A pia da sua louça você não vai ter nem força para lavar. São esses espíritos que colocam na sua cabeça mecanismos para que você fique cada vez mais sujo materialmente, não só mentalmente, não só pensamentos e emoções sujas, mas cada vez mais fisicamente sujo, para que eles possam se aproximar mais. Aí você vai descendo para assistir o gangbang, o gore, a zoofilia, a pedo e por aí vai, entendeu? E não tem fim. Na Deep Web existem conteúdos que é realmente pesado, que não dá nem para falar aqui, mas
Mas o ser humano é capaz disso. O ser humano vai atrás. Tem gente que assiste. É exatamente por isso que tem tantas visualizações, porque tem gente que assiste. Então, trazendo um pouco para a parte física, no momento que a recaída ocorre, você desencadeia um vômito de neurotransmissores, serotonina, dopamina, cortisol que te fica estressado, que te deixa estressado, cortisol que faz a prolactina aumentar. Você causa um desbalanço hormonal muito grande no seu corpo físico. É por isso que também é muito comum você começar a ter características afeminadas, porque você de fato está se tornando um homem afeminado. E tornando-se um homem afeminado, consumindo certos conteúdos, muitos homens, não são poucos, muitos estão fazendo certas práticas, estão procurando certos tipos de lugares para fazer certas coisas e estão começando a achar que tornaram-se homossexuais, mas não são homossexuais. Estão sofrendo um processo de obsessão profunda, uma obsessão complexa, ok? Essa obsessão complexa só tem fim quando o encarnado, quando o homem, a mulher que aqui está, morando temporariamente dentro de um corpo, decide lutar para arrancar de uma vez por todas o conteúdo adulto de suas vidas. E assim começa uma batalha. Porque assim como você deu abertura para esses espíritos lhe influenciarem e ficarem na sua residência te atrapalhando, tudo quebra, nada dá certo, perde dinheiro, arruma briga com os familiares, você vai perceber que o seu vocabulário também vai ficar mais sujo. Depois que isso ocorre, no momento que você tira o conteúdo adulto e para de certo movimento repetitivo, ou para de fazer certas coisas, indo a certos lugares, se afastando do grupo que você ia atrás de fazer certas coisas, contratar certos serviços, ou fazer parte de um grupo que fazia, você sabe o que eu estou querendo dizer. Lembrando que Deus nos deu o corpo, nos emprestou o corpo de maneira divina. O sexo faz parte da nossa vida. A sensualidade e o sexo respeitoso, com carinhoso, ele faz parte. A perversão e a promiscuidade, não. De forma alguma, os anjos de Deus, de forma alguma, Deus bate palma para o conteúdo adulto. Isso não existe. Ok? Então, vale lembrar que, quando você tira o conteúdo adulto e certas práticas, mesmo assim, esses espíritos vão ficar um tempo em sua residência. Não é de uma hora para outra que eles vão sair da sua casa. Por conta da sua vibração, que mesmo que a sua vibração subiu de uma hora para outra, você ainda deu permissão para eles ficarem influenciando. É por isso que esse é um dos motivos, assim como também o vômito hormonal da dopamina que está no núcleo accumbens, que ela baixou, que faz você ir atrás do conteúdo adulto para, na verdade, liberar mais dopamina. Fora os espíritos, é por isso que a soma do seu corpo oficiado, dos seus lóbulos, o lóbulo parental, do seu núcleo accumbens, a proteína delta force B e os obsessores que estão na sua casa, é por isso que eu vou dar um prazo aqui para vocês entenderem, mas não é preto no branco, mas é mais ou menos isso para todos. Por volta de uns 10, 8, 9 dias, 11, 12, é uma guerra assustadora, é por isso. É por isso, tá? Eu trouxe aqui a mecânica do porquê é tão difícil os primeiros dias. E depois você vai perceber que a sua força de vontade, que a sua força mental, que a sua força física, que o seu treino mental, que a sua meditação, que as suas orações, não que elas não funcionassem, mas agora elas vão funcionar com maior eficácia, porque você está sozinho. Porque os espíritos que drenavam sua energia, eles foram retirados de sua residência. Benfeitores de luz, mentores ou anjos da guarda, benfeitores, mentores, essas nomenclaturas são do espiritismo, ok? Eu não estou levantando a bandeira que você deva ir para o espiritismo, só estou trazendo o que eu estudo, ok? Estude o que você acha que lhe convém, melhor, o que te nutre, estuda o que te nutre, ok? Tudo que eu falar que não faça sentido, mergulhe muito. Quando você dorme e você é desdobrado, sai do corpo, seus benfeitores de luz retiram esses espíritos daqui, eles limpam sua casa, é por isso que você, sozinho, você percebe que tem mais força para recusar, porque você já foram eliminados, já foram retirados, desculpa, eliminados não. Essa é um pouco da mecânica por detrás da recaída e o porquê é difícil se manter de pé nos primeiros dias e depois fica mais fácil.
Essa é um pouco das intrusões psíquicas que vêm absolutamente do nada. É interessante como eu estava no banho e eu estava nu, é lógico. A não ser que você seja um idiota de tomar banho de roupas. Então, seria muito propício para recair, né? Muito interessante como eles esperam o melhor momento. Forte abraço a todos vocês, o Alquimista Moderno, grupo de retenção seminal sério. E para que pessoas querem sair desse vício, me chame no WhatsApp. Mentoria para sair do vício, mentoria para contar sua etapa que você está na retenção seminal, não consegue passar de X dias, vamos conversar, ok? Envie um e-mail, um forte abraço a todos. O Alquimista Moderno, onde o chumbo da ignorância vira ouro da lucidez.